Bom dia, meu nome é Shirley. Eu estou aqui para falar sobre o trabalho de RP1, que é sobre alimentação indígena e as perspectivas dos estudantes da IASH. Eu começo com uma citação. A terra é nossa mãe. A terra não pertence ao homem. É o homem que pertence à terra. O que ocorre com a terra recairá sobre os filhos da terra. Há uma ligação em tudo. O homem não tramou o tecido da vida. Ele é simplesmente um dos fios. Tudo o que fizer ao tecido fará a si mesmo. Essa citação é do cacique Seattle, que é dos Estados Unidos. Ele nasceu por volta de 1790 e faleceu em 1866. E eu achei interessante trazer essa citação porque ele era um guerreiro assim ferrenho, que ele lutava principalmente por todos os índios, todos, e principalmente pelas terras que eles tinham naquele tempo. Alimento é toda a substância que se destina à nutrição humana e qualquer substância que seja utilizada na sua produção, tratamento e tudo mais, excluindo produtos cosméticos, né? Também tabaco, cigarro, essas coisas. São Paulo é o 4º município que tem mais índios no Brasil. O último censo de 2010 tinha por volta de 12.977 índios, né? E segundo a Fundação Proíndio, né? Depois, no trabalho, eu coloquei alguns mapas com a distribuição dos índios, né? Dos municípios indígenas, né? Na verdade, em todo o Brasil. E vamos responder a pergunta, né? Qual a percepção dos estudantes da IASH sobre a alimentação dos povos indígenas da cidade de São Paulo, né? Então, a falta de acessibilidade faz uma grande diferença, né? Porque geralmente as pessoas, elas só conhecem algo sobre os índios na escola. Eles não têm muita... Se você não mora perto de uma tribo ou qualquer coisa, ou tem costume de visitar, você não conhece, né? A alta presença de aspectos indígenas na nossa vida também faz parte. Nome de ruas, nome de bairros, alimentos, alguns produtos, algumas coisas que nós usamos que, né? Geralmente tem muito nome indígena, né? De origem indígena. E a alimentação é um dos pilares nosso, né? O objetivo geral era identificar a percepção dos estudantes da IASH quanto à alimentação dos povos indígenas em São Paulo. Então, ver os fatores que interferem, né, na aquisição dos produtos, né? Ver os alimentos que realmente fazem parte do nosso dia a dia e ver o perfil sociodemográfico das pessoas, incluindo idade, renda mensal, raça, né, nível de escolaridade. E a metodologia que foi usada foi a descritiva, exploratória, prospectiva com abordagem quantitativa, né? A quantitativa se diz a respeito de gráficos, de slides, né? A prospectiva, ela diz respeito ao tema que você está procurando, que você faz, né? E a descritiva, ela procura, né? Prospecção, desculpa, a análise geológica, né? E aí depois eu coloquei um gráfico do modelo da Green, né? Que é o estilo de vida dos indivíduos, né? Condições socioeconômicas, culturais e ambientais, faz muita diferença, né? A metodologia da pesquisa, o instrumento da pesquisa, né? Que para identificar contato, como a pessoa teve primeiro contato com os povos indígenas, né? Se foi na escola, se foi no nível técnico, se foi na faculdade, no trabalho ou mesmo na família, né? Análise dos alimentos presentes no dia a dia,
que nós temos muitos, né? Mandioca e seus subprodutos, milho, açaí, guaraná, jabuticaba, genipapo, caju, castanhas, palmito, amendoim, peixes, maracujá e outros, né? E os critérios de inclusão e exclusão, para inclusão, a pessoa tinha que aceitar o termo de consentimento, né? Isso aí, livre para esclarecer, né? E ser ingressante desse ano em qualquer um dos 4 cursos da IASH, né? E o método de exclusão, não aceitar o termo de consentimento, e veteranos, né? Depois eu coloquei um resultado de um perfil sociodemográfico aqui, né? Assim, ligado aos estudantes da IASH, o perfil sociodemográfico também com os resultados, né? Para aqueles que se diziam pretos, brancos, indígenas. De indígenas não teve nenhuma declaração, né? É resultado da frequência de consumo com a cultura indígena, né? Resultados da presença de alimentos, no qual peixes e mandioca e milho foram os primeiros, né? Que tiveram mais. E o açaí também, né? Fatores que influenciam o consumo, né? A preferência, o hábito, que é versátil, né? Que tem um alto consumo, e baixo a nossa falta de hábito, os preços altos, muitas vezes a dificuldade até mesmo de encontrar esse produto, né? Dos resultados em raça, ninguém se declarou indígena, né? Todos comem pelo menos um alimento ao mês, pelo menos por semana, da lista de alimentos indígenas, né? E todos gostariam de ver uma palestra, pelo menos, sobre alimentos na IASH, né? A discussão, todos comem ao menos um alimento, né? Então, religião não foi um fator que interferiu. Os dados sugerem que, né, um pouco de falta de conhecimento, né, dos produtos indígenas, né? Mas todos têm interesse de experimentar um prato indígena. Como consideração final, né, qual a percepção dos estudantes da IASH sobre a alimentação dos povos indígenas na cidade de São Paulo? Existe muito interesse na relação à cultura indígena, entretanto, a falta de acessibilidade é grande, né? Então, e nós temos que repensar realmente o acesso de indígenas ao nosso estudo, tá? Dobrar aqui políticas tomadas pelo governo em marco temporal, né? E até 2030, com toda certeza iremos dobrar a nossa produção agrícola e, quem sabe, a renda dos povos indígenas, né? E tem a questão também da ilegalidade da demarcação das terras indígenas, que está difícil de realmente fazer algo, né? Funcionar, né? A militarização é muito grande, a opressão é muito grande dentro da FUNAI, né? E tem muito pouco recurso. E é isso, tá bom?